Agora, quem escreveu esse livro? Qual é o transfundo histórico? Em que época estamos? Tudo isso a gente vai tratar agora no método crítico. Tá? Primeiro vamos conversar um pouco sobre a autoria. A gente vai trazer alguns argumentos que comprovam ou que defendem o ponto de vista de que o autor desse livro é realmente o profeta Zacarias. Porque a gente tem duas formas de olhar esse livro, assim como vários outros livros de literatura profética. O fato de aquele profeta ser o porta-voz daquela mensagem naquela época não significa necessariamente que foi ele mesmo que registrou essas profecias. Outra pessoa pode ter registrado por ele, mais de uma pessoa pode ter registrado isso. Agora, aqui em Zacarias, a gente tem uma defesa que vem da tradição judaica e que vem de alguns pontos que eu vou mostrar para vocês, o qual eles defendem a ideia de que o profeta Zacarias, ele não só profetizou, mas ele registrou todas as suas profecias e, assim, ele é o autor, o único autor dessa obra. Quando alguém vai defender isso, ele vai falar o seguinte: primeiro, nós temos a menção do nome Zacarias 4 vezes no livro. Aí você pergunta, e daí? Que foi citado 4 vezes no livro. E daí, que quando ele é citado, ele não é citado como personagem comum ali, ele é citado como porta-voz das profecias em questão. Então, quando a gente tem essas 4 citações desta forma, como ele sendo porta-voz, e ainda em um livro que não é tão extenso assim, apesar de ter 14 capítulos, mas lembra que a divisão de versículos e capítulos, ele é posterior. Não necessariamente um livro é grande por isso, até porque você vê que muitos capítulos aqui são pequenos. Se fossem capítulos grandes, você veria que o volume do livro era realmente grande. Agora nós temos um livro que não é muito extenso e o nome Zacarias, que é o profeta em questão, que profetizou pelo menos grande parte daquelas mensagens, ele é mencionado. Então isso é uma grande evidência interna e uma evidência forte para quem está defendendo a ideia de que ele escreveu o livro. Zacarias ele foi contemporâneo de Zorobabel e foi contemporâneo de Josué, sumo sacerdote. O que isso tem a ver? Zorobabel, governador civil, principal autoridade civil, ele é governador da província da Judéia. Foi ele que liderou o primeiro retorno dos exilados. Parte dos exilados que estavam ali nas regiões babilônicas, que agora não são mais dominados pela Babilônia, são dominados pelo Império Medo-Persa, eles voltam ali e retornam sob a liderança de Zorobabel. Sendo que Josué está nesse retorno também e ele é a principal figura, principal autoridade religiosa. Como sumo sacerdote, está responsável por todos os rituais e por toda a questão de ensinar a lei para o povo e tudo mais. Então, essas duas figuras, elas estavam ali no momento histórico da reconstrução do templo e do primeiro retorno. E as profecias de Zacarias são profecias que estão animando o povo a reconstruir o templo. Então, logo, nós sabemos que existia um profeta chamado Zacarias, que viveu nesta época em questão, e que ele proferiu essas profecias. Ele está registrado aqui no livro como a pessoa que proferiu essas profecias. Então, quando a tradição judaica olha para isso, para eles não tem muito mistério. Foi o próprio Zacarias que registrou essa mensagem, essas profecias. Tanto Ageu como Zacarias, eles são citados por Esdras. Esdras é um livro narrativa histórica. Quando Esdras vai contar um pouco do que ele faz ali no segundo retorno, então ele vai fazer um aparato histórico. Ele vai voltar no tempo ali e contar o que aconteceu até ele chegar lá. Então ele vai falar um pouco do primeiro retorno de Zorobabel e vai falar sobre o que aconteceu nessa época. Ao falar sobre isso, sobre o ambiente de como começou-se a reconstrução do templo, ele vai citar os profetas Ageu e Zacarias, que foram os profetas que Deus levantou para exortar o povo a não parar aquela obra ou a iniciar aquela obra. Então, Esdras vai citar os dois como contemporâneos, só que um não vai citar o outro. Ageu não cita Zacarias em sua obra, Zacarias não cita Ageu em sua obra, mas nós sabemos que eles são contemporâneos por causa da natureza da mensagem, e nós localizamos a mensagem historicamente, e aí nós temos o nosso amigo Esdras falando aí que eles viveram na mesma época, ok?
A conclusão sobre a autoria, nesse primeiro ponto de vista, é que o seguinte, o profeta Zacarias, ele realmente é o autor deste livro, ele não só profetizou, como ele registrou as suas profecias ali. Isso vai apoiar o ponto de vista, além das evidências internas, vai apoiar o ponto de vista da tradição judaica, que sempre viu ele como o único autor dessa obra. Agora, nós também temos um ponto de vista que fala o seguinte, o fato dele ter proferido a profecia não significa necessariamente que foi ele que registrou elas. Então, nós temos então um grupo de pessoas que vai dizer que esse livro aqui não foi escrito totalmente por Zacarias. Ele escreveu uma parte e outra parte foi feita por um editor, né? Outra vez, não significa que aquelas profecias elas não foram proferidas por Zacarias. Significa apenas que outra pessoa registrou ela, agrupou eles em uma única obra aqui. Por que eles pensam isso? A gente vai ter uma diferença de linguagem a partir do capítulo 8, na seguinte questão. Do capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ter a maioria das profecias em formas de visões. Essas profecias elas vão ser datadas, e quando eu falo datadas, assim, é realmente bem específico, vai falar o ano, vai falar o mês e o dia em que se proferiu aquelas profecias. É por isso que o livro de Ageu e Zacarias são livros muito fáceis de você encontrar aí o transfundo histórico, porque nós podemos saber exatamente a data assim, praticamente certa e precisa. Segundo o cálculo que se faz ali, nós temos a margem de erro de um dia só. Então a gente sabe perfeitamente o momento que eles profetizaram ali. Agora, quando a gente passa do capítulo 8 ali, do capítulo 9 ao capítulo 14, as profecias elas não vão ter nenhuma citação de data. E vai acontecer outra coisa. As citações de Zacarias vão desaparecer. Zacarias é citado até o capítulo 8. Quando se inicia uma visão e esse nome do profeta aparece como portador dessa visão, dessa profecia, isso vai acontecer até o capítulo 8. Após o capítulo 9, isso não acontece. Até o capítulo 8 também a gente tem um tema claro a respeito da reconstrução do templo. E a gente vai ver na interpretação que muitas dessas visões ali, elas estavam encorajando e exortando o povo para que a reconstrução do templo fosse feita. Depois do capítulo 9, esse tema ele vai dar uma sumida e nós vamos abrir espaço para outros temas ali. Então, essa diferença de linguagem e diferentes formas de trazer a profecia, porque até o capítulo 8 a maior parte das profecias estão em formas de oráculos e visões. Depois do capítulo 9, nós não temos nenhuma visão e nós temos também as profecias em formas de sentenças. Então, é uma diferença de linguagem visível, que divide assim o livro em duas partes, e muitos estudiosos veem nisso o motivo para dizer o seguinte: após o capítulo 8, essas profecias foram agrupadas, foram editadas por outra pessoa, e não pelo mesmo autor, né? A saber, tem gente que fala o seguinte, nós temos um autor para os capítulos 1 a 8, que poderia ser, obviamente, o profeta Zacarias, e do capítulo 9 ao 14 nós vamos ter um autor anônimo, um outro editor, que vai registrar essas profecias de Zacarias. E eles chamam esse outro editor anônimo de Deutero Zacarias. Então nós temos essas duas formas de ver a autoria do livro. Agora, se a gente vai falar de data, nós precisamos reunir algumas informações aqui. Eu já adianto para você que não é um livro difícil de encontrar a data. Dos que eu conheço do Antigo Testamento, é o mais fácil, é o mais claro a visão a respeito de data. Zacarias ele foi contemporâneo de Ageu, como eu falei para vocês, e Ageu ele começa a profetizar no primeiro retorno de Zorobabel, quando a obra do templo que se iniciou está parada. Veja, eles voltaram em 538 a.C., 538 ou 539, sob o decreto de Ciro, que libera as nações, os povos aos quais ele dominava, ele dá liberdade para que eles retornem ao seu domicílio e façam templos aos seus deuses.
por causa da visão que ele tinha, de que ele queria ter o favor de muitos deuses, etc. Então, um dos povos que são liberados para o retorno é o povo judeu. E eles vão voltar ali com Zorobabel nesse primeiro retorno. Quando eles chegam, eles começam a fazer a obra do templo. Mas essa obra é paralisada e fica parada 16 anos. Apenas em 520 essa obra é retomada. E ela é retomada em 520 a.C. porque 2 profetas exortam o povo a fazer isso.